Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, trazendo o empreendedor da vida real. Algumas pessoas me perguntaram, Wagner, por que você fala malucada? Em alguns vídeos eu lembro de explicar isso. O malucada é uma alusão ao vida louca. Então, todo empreendedor é um vida louca. Por quê? Porque empreender é uma montanha russa com altos e baixos a vida inteira. Então, nós somos uma malucada. Certo, João? Certo, Wagner. Sempre bom ouvir essa explicação aí de você, sempre falando muito bem. E hoje, antes de começar o papo, eu já queria chegar com um dado aí. Ah, é? Qual? O dado é o seguinte, o setor que teve mais novos empreendimentos aí desde que começou a pandemia foi o setor da alimentação. E foi muito puxado pelas alimentações de nicho. Ou seja, cada pessoa falando, eu conheço tal tipo de alimentação, vou começar a empreender nessa área. Então eu imagino que você que está assistindo, talvez possa se encaixar nesse grupo, porque são milhares, acho que se não me engano, mais de 4 milhões de novos negócios que surgiram nessa área no Brasil. Nesse segmento no segmento de alimentação, né? Aí tem fornecimento, tem todas as áreas, mas o que mais puxou foi esse de nichos de alimentação. Então, acho que para você que é desse nicho, ou já pensou em empreender nesse nicho, acho que você vai gostar bastante do papo de hoje. E com a gente aqui na área, Paula Martins. Paula, muito obrigado por ter vindo. Queria te dar aqui um presente em agradecimento à sua participação. Valeu. Tem um presente para você também. Olha só. Muito obrigada pelo convite. Eu quero, lógico que eu quero. Esse é um produto que eu desenvolvi. O que é exatamente este produto? Gente, esse tem produto... Tem uma farinha aqui. Tem uma farinha. É low carb. Não necessariamente... É sem glúten também, mas ele... Low carb e sem glúten Vamos fazer aqui, então, uma primeira pausa. Pessoal, eu passei muita vergonha com ela no começo aqui, lá fora no off, porque eu errei tudo. A conclusão que eu tenho é, eu não sei nem o que é sem o glúten. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Continua, desculpa. Mas esse pãozinho é um pãozinho pra frigideira. Que legal. Minha mulher vai adorar isso aqui. Vai, todo mundo gosta, porque é pra ela te adora, ela te segue lá, ela adora fazer as coisas. Ai, que legal. Assim, é pra gente que tá começando na cozinha, que não tem muita experiência, eu queria algo prático. Isso aconteceu quando meu forno quebrou. Eu precisava desenvolver conteúdo. Eu falava, gente, meu forno quebrou, e agora? Lascou. Lancei as coisas de frigideira uma marca entrou na minha e a gente colocou no mercado. Alguém acreditou em você. Eu não vou colocar no chão, não. Paty, pega aqui pra mim. Muito obrigado, tá? Obrigada eu. Pessoal. Paty, não deixa esquecer, tá? Vou levar isso pra ela porque ela vai adorar isso. E o tema do nosso papo aqui hoje, pessoal, é como a gente pode empreender num ambiente de alimentação de nicho. Que me parece que é esse o papo aqui com a Paula. E a Paula acabou criando um lugarzinho ali para aquele grupo de pessoas que tem essa necessidade. Ela acaba falando tudo sobre isso. Tenho espionado ela nas últimas 2 semanas ali. Tá muito legal o conteúdo. Eu queria, antes da gente começar, até para mudar um pouco aqui a dinâmica, eu percebo que você tem muito seguidor no Instagram, em YouTube e tal. Sim. Esse volume de seguidores deu um boom em algum momento ou foi uma coisa gradativa? Tudo foi muito gradativo. A conquista foi muito orgânica, sempre, desde o começo, mas é construído ali no dia a dia mesmo. Show. Então, só o YouTube que ele teve um boom bem no comecinho, então teve um boom grande, porque eu já entrei, tipo, porrando no YouTube. Eu falei, não vou chegar no YouTube pra ser aquela... Mais uma. Mais uma. Não, vou chegar já porrando um monte de vídeo semanal e etc. Então ele teve um boom muito grande no começo. Que legal. Mas o Instagram não, é uma construção ali diária. Diária, mesmo, né? E quem é a Paula Martins? Fala um pouco para nós do seu histórico e aí a gente entra naquilo que você faz exatamente hoje. Tá. Bom, a Paula Martins é uma mulher dentista de profissão, né? Eu me formei como dentista, cirurgiã dentista, e trabalhei durante muito tempo na área, 10, 11 anos na área. Só que eu era uma dentista falida, né? Porque para ser dessa área, do ramo, né, da medicina e tal... É preciso uma bagagem e construir tudo isso do zero é muito difícil. Os investimentos assim são muito altos, porque você tem que fazer
cursos sempre. Você é de São Paulo? Eu sou mais ou menos, Eu nasci na Alemanha. Ah, é? Olha lá, eu nasci na Alemanha, meu pai trabalhou a vida inteira numa empresa multinacional alemã. E aí eu nasci lá, a minha família é de Recife, então depois da Alemanha eu fui para Recife, morei no Recife até os meus 13 anos e vim para São Paulo. Você veio da Alemanha com qual idade? Com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Você era bebê ainda? Era pequenininha, mas sou brasileira registrada. Tá. E vim de Recife pra cá com uns 13 anos e agora tô aqui, sou mais paulistana que tudo agora. Total, passou uma parte da tua vida aqui. E aí você saiu como é que você saiu do mundo da ortopedia, da odontologia, desculpa. Da odontologia para cair nesse mundo de alimentação de nicho? Me conta um pouco da trajetória. Foi exatamente quando eu resolvi parar de ser dentista, cansei, eu falei, não, cansei de ser falida, cansei de ficar devendo no banco, eu vou achar alguma coisa para fazer. Né? E na época eu estava nesse processo de recém-mãe e tal, no processo de dieta mesmo, de transformação. Quanto tempo atrás? Quantos anos atrás? 8 anos atrás. 8 anos. 8 anos. Foi em 2013. 2013. Né? E eu tinha uma alimentação muito péssima, muito trash mesmo, adorava um fast food Eu não cozinhava nada. Sempre foi na assim? Real. Sempre foi assim. Não cozinhava nada? Não cozinhava absolutamente nada. Caraca, que mudança, hein? A cozinha da minha casa era enfeite, sabe? Enfeite, não tinha um equipamento doméstico, eu não tinha nada. O marido fazia ou vocês pediam? Não, a gente comia fora. Sempre comia fora? Sempre comia fora. Gasto de dinheiro, né? Sim. Comendo fora. E aí, em 2013, a gente estava procurando um presente, eu descobri o livro Barriga de Trigo. Né? Eu tava nesse processo de querer emagrecer e meu marido sempre falou, olha, essa sua barriga, eu sempre fui atleta, assim, eu sempre fiz academia e tal, mas a barriga eu não perdia de jeito nenhum. Ele falou, olha aí o seu problema. Aí eu comecei a ler o livro e eu fiquei tão chocada com as informações que o livro trazia que eu falei, a partir de hoje eu não como mais nada com glúten. Tipo, da noite pro dia mesmo, real. Aí eu falei, eu vou fazer um Instagram, um blog, um Facebook, tudo que tinha de redes sociais na época. Falei, eu vou contar como que vai ser essa minha experiência. Por quê? A pessoa que nunca cozinhava na vida vai para uma dieta totalmente nova que não tinha muitas coisas no mercado. É uma mudança bem significativa. Muito e já tinha radical. vias de negócio nessa sua transição? Você pensava nisso, talvez eu ganhe dinheiro com isso no futuro? Não tinha nada. Entrei totalmente assim, sem saber o que ia acontecer. Era como se fosse um diário mesmo. Você trabalhava nessa época fazendo o quê? Eu tava assim, no finalzinho da minha carreira como dentista, já tinha decidido que eu ia parar, mas ainda não tinha largado total, né? Atendia um paciente. Você atendia no consultório teu ou em um consultório de alguém? Era um consultório que eu alugava, não era um consultório alugava. meu mesmo. Você alugava. Sabe? Eu mas locava. era só você tocar. Só eu. Você tocava ali. Sempre fui só eu trabalhando sempre você sozinho. Por minha conta, assim, sabe? Tá. E aí, nessa transição, né, eu falei, vou montar tudo e aí eu vou aprender a cozinhar. Porque eu falei, gente, cara, não dá pra viver de tapioca e ovo. Então eu vou ter que fazer alguma coisa pra eu aprender. E aí eu fui pra internet, fui pesquisar algumas coisas, né? E falei, vou começar a fazer receita. E comecei a fazer a receita e postar no Instagram, nas redes sociais. Comecei literalmente de 0 seguidores. Eu não tinha ninguém, não era famosa, não tinha ninguém, nenhum conhecido famoso. E fui postando, a galera começou a ir chegando. Já era com o nome que tem hoje? Sempre foi com esse nome. Muito legal. O nome é bastante impactante, esse seu nome, né? Viver Sem Trigo. E ele é justamente por isso, porque eu não sabia se eu ia ou não conseguir viver sem trigo. Eu falei, vai ser uma tentativa, vamos lá. Vamos ver no que vai dar. E foi assim que começou, né? Eu comecei a postar as minhas receitas na internet, tinha uma interação boa com as pessoas se identificavam, acho que com o meu jeito e também com tudo que eu postava lá. Se dava certo, eu postava, se não dava certo, eu postava também. Então eu ia fazendo, mas eu falei, não, eu vou, tudo que eu tenho vontade de fazer, de comer, eu vou fazer. Tá. E aí era persistência, tentativa, acerto, erro. E vai. E quanto tempo depois que você começou, você percebeu que o negócio começou a andar mesmo? Tipo, entendi qual que é a dinâmica aqui. Foi muito, muito rápido, assim. Foi no começo, no boom do sem glúten, que o pessoal tava aí mudando, se interessando mais sobre alimentação saudável. Então foi muito no boom disso, do Instagram até, né? E começar, né? As pessoas começarem a postar as coisas no Instagram. E aí, com 4 meses... Desculpa. Não tem problema. E aí, com 4 meses, mais ou menos,
eu já tinha uma quantidade significativa de seguidores. Eu tinha já 10 mil seguidores, com 4 meses de Instagram. Caramba, bastante grande do nada, volume, né? E do total. Nada. Assim, E sem gastar nenhum dinheiro. Sem gastar nada. Nem tinha isso, eu acho, na época de vender, de comprar seguidor, essas coisas, sabe? E foi indo, eu fazia as coisas, aí o que eu fazia? Eu trabalhava igual uma maluca, assim, eu postava 3 vezes no dia, fazia um monte de receita, era conteúdo todos os dias da vida. Assim. Talvez aqui tenha uma grande lição já pra gente passar, né? Exato. A gente tem a impressão que a gente começa a fazer alguma coisa, posta uma coisa a cada 3 dias e acha que tá tudo certo e que é esse o caminho. Exatamente. E aí a gente acaba se frustrando por não alcançar o que a gente tinha de objetivo, mas também você não fez a lição de casa correta, né, amigo? E trabalhar com redes sociais é isso. Né? Você precisa ter bastante conteúdo para entregar, porque as pessoas gostam dessa entrega, dessa interação até, né? Cansa, Paulo? Cansa. Cansa, né? Cansa. Depois de 8 anos, posso dizer que cansa bastante. Dá para você viajar, por exemplo, de boa com teu marido, filhos e tal, e sem estar com a preocupação de ter que postar 3 coisas no dia? Como é que você lida com isso? Hoje em dia, eu já sou mais organizada com relação a isso. Eu já tenho tanto conteúdo que eu não preciso mais ficar focada em produzir conteúdos todos os dias. Eu já tenho conteúdo para ir abastecendo lá. Coisas antigas que nem todo mundo viu. Né? Isso é uma coisa bacana também de ser passado para quem está aí produzindo conteúdo. Seus conteúdos são entregues, mas para poucas pessoas. Então, você pode repetir os conteúdos sem problema nenhum. Você sobe ele? O que está lá embaixo, você sobe de novo? Como é que é? Eu subo, assim, eu não tenho uma programação. Eu subo o que eu tenho vontade. Eu vejo lá uma receita legal, eu falo, vou postar isso aqui hoje de novo, porque faz tempo que a galera não vê. Então, eu vou fazendo essa brincadeirinha, assim, com o Instagram, entendeu? Que legal. Mas hoje, depois de 8 anos, eu consigo já fazer isso. E você não tem uma pessoa contratada, por exemplo, para mexer nas redes sociais para você? Não. Hoje em dia, eu já tenho uma empresa que é uma agência, né? A minha empresa virou uma agência de marketing, de mídia, para cuidar dos meus cursos até. A gente vai entrar mais para frente nisso. E aí, sim, para divulgar os meus conteúdos de aula e etc., aí eles entram para divulgar essa parte. Mas o resto, tudo sou eu que faço. Dia a dia é você. Tudo eu que faço. Dia a dia é E você acha importante isso, ainda manter esse toque mais pessoal, mesmo você escalando dessa maneira? Eu acho super importante. Eu acho que as pessoas pedem um pouco essa proximidade. Ela tem uma relação direta comigo, né? Ali sou eu que respondo os comentários. Não é ninguém por mim que responde. Você mesmo? Sou eu que respondo. E chove? Chove como? Chove. Como é que é, por exemplo, o direct? Chove, pode substituir. Quando você posta, por exemplo, uma coisa lá nos stories, como é que é ali o direct? Pode. Não, o direct é assim, eu não consigo dar conta de ver tudo, né? Eu tento ver os mais recentes, assim, porque tem muita coisa pra trás que eu não consegui ver. Eu fico 2, 3 dias sem ver, aí, nossa, aí chove lá. Aí eu tenho que dedicar algum tempinho pra responder, mas é muito... Eu tenho que controlar bem esse tempo, porque eu tenho outras coisas que eu tenho que me dedicar, que são as aulas e os alunos. Então, eu não posso ficar também só ali nisso, disponível para o público do Instagram ou do YouTube. Ou porque você trabalha de uma pessoa, né? É um social media que vai ter que fazer isso e você tem que se dobrar em 3, 4 pessoas aí para fazer tudo, né? Agora, vamos dar um passo para trás. E aí, já que você entrou na questão do glúten, né? E eu percebi que eu sou um tapado no assunto, né? Um leigo no assunto, né? Um Zé Mané. Explica para nós um pouco o que está por trás, qual é o conceito, de onde vem, por que as pessoas têm que se preocupar com isso. Já posso emendar uma pergunta junto com a sua? Pode. Você falou, naquela época era o boom do glúten. Já foi o boom do glúten? A gente perdeu? Eu tenho a sensação que é agora, agora, a sensação né? que tá meio sendo agora, talvez, não? Não, ele vem desde essa época de mais ou menos 2012, 2013. Ainda estamos no boom do glúten. Do sem glúten. Do sem glúten, Ainda estamos nessa pegada e continuaremos nessa pegada. Foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, lá na época de 1980, 1990, que veio a onda do sem açúcar, do diet light, que tem até hoje. Total. Continua até hoje. E estamos ainda, eu estou falando isso desde 2013, desde 2014, quando eu comecei a dar aula sobre isso, que é o alimento, é a alimentação do futuro. Eu falo isso já há 8 anos. E continua sendo, porque mais e mais pessoas, hoje em dia, elas prestam mais atenção no que elas estão consumindo de alimentação. Total.
tem mais informação sobre o assunto também, né? Hoje em dia... Você é daquelas que para na frente do produto ali no supermercado e lê o rótulo, aquela coisa toda? Não. Puta, minha mulher fica um tempão. Eu tenho desespero de ir com ela, eu nem vou. Ela vai sozinha, cara, porque ela lê tudo, velho. Todos, cara. O negócio que eu faria uma compra de, sei lá, em 12 minutos, o smartphone, por exemplo. Compraria um smartphone aí, cara, pra ela dura 1h40, assim, velho. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou muito tranquila com relação à alimentação. Eu não sou neurótica, zero neura. Porque eu tenho uma vida equilibrada, então eu não preciso ser neurótica. Eu acho que isso... O que é uma vida equilibrada pra você? Mas ela nem chegou a falar o que é o glúten. Ela não, mas a gente vai voltar lá. Eu tô com isso na cabeça aqui também. Bom, a vida equilibrada é você conseguir comer de tudo, né? Só que sem excessos. Tá. Diferente da minha vida há mais de 8 anos atrás. Que eu comia fast food quase todos os dias, que eu não tinha noção do que era uma boa alimentação, que o glúten fazia parte da minha alimentação desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Né? E muita gente, quando eu comecei, falava assim, quando você fala, né? Eu não como mais glúten, a pessoa fala assim, você come o quê? Porque parece que você virou um ET, porque só existe o glúten na vida. Na low carb é assim, na low carb é total assim. Quando você fala que você faz, por exemplo, dieta low carb ou cetogênica, que você não usa quase nada de carboidrato, a pessoa fala, você come o quê? Exatamente. Como se fosse só isso. Ixi, isso daí. Isso daí já é. Já é um outro papo. É outro papo. Mas falando do glúten, né? Que vocês me perguntaram o que é o glúten. O glúten é tudo que está presente na farinha de trigo, nos farináceos, à base de farinha de trigo, e também na cevada, no malte, no centeio. Tá? Então, todos esses lugares têm o glúten, que é a proteína. Ele não é algo incorporado, ele foi algo desenvolvido. E ele foi, com o passar dos anos, muito modificado geneticamente. Né? Ele é um transgênico, que a gente fala tanto hoje em dia, né, dos alimentos transgênicos. E nunca foi feito um estudo, né? Porque o glúten foi desenvolvido lá para a produção de antigamente, que tinha que ter aquela espera da produção, né, para ter a espera correta. Como são os alimentos hoje como é que fala? De colheita com safra. De colheita, exatamente. Tipo a uva, por exemplo. Tipo uva, tipo morango, tipo tudo. Tudo tem o seu momento certo para ser colhido. E na época, por exemplo, lá atrás das guerras, né, a população passando fome, eles precisavam ter algo, ter pão, e não dava para esperar o tal do trigo se desenvolver no plantio e etc. Então, eles foram modificando isso para ter uma colheita mais rápida. Né? Só que nessa mudança genética do trigo, nunca foi feito um estudo para saber o que isso causava aí para o ser humano. Simplesmente foi modificando. O trigo de hoje nem deveria se chamar trigo mais, porque ele é outra coisa. Ele não é mais nada do que era dos antepassados, que o pessoal fala, mas na época de Cristo... É a primeira coisa que você escuta. Mas na época de Cristo, o trigo nunca fez mal. Mas vai comer o pão da época de Cristo. Concordo pra caramba. É totalmente diferente do que é hoje, do que você compra no supermercado. As frutas, em geral, também é a mesma situação, né? Uma banana naquela época é diferente de uma banana hoje. Tudo foi modificado. E nunca foi estudado isso para saber as consequências que a gente ia ter na saúde com relação a isso. Então, o que acontece é, muitas pessoas hoje em dia doentes, né, por não poder comer determinado alimento. Lição número 1, então. O glúten está presente no trigo e suas derivadas. Então, toda comida que tem trigo, de alguma maneira, vai ter glúten. Então, toda a parte de alimentação que você faz, esse trigo está fora. Tá fora. Trigo e o que mais você falou? Cevada, malte e centeio. Centeio. Tudo fora. Tá. Né? Eu não uso absolutamente nada com isso. Né? E isso veio trazendo essas pessoas doentes e vai crescendo. É uma crescente. Por quê? Porque hoje nós temos uma alimentação que não é uma alimentação legal. Né? A nossa alimentação é aquela alimentação rápida, processada, que está à disposição ali no supermercado, que você chega, pega, descongela no micro-ondas em casa e come para matar sua fome. A gente não se alimenta, a gente mata a fome. Total. Né? A gente não tem essa alimentação diferente, por exemplo, dos povos europeus. Pode reparar que mesmo na Itália,
né, que é o lugar do glúten. É verdade. As pessoas não comem uma quantidade exagerada disso, de glúten. Na Itália mesmo é curioso isso até, né? Você vê o perfil do italiano, eles são magros, né, cara? Magrinhos. Eu li uma reportagem sobre uma das cidades da Itália que tem a maior expectativa de vida lá e falam que é muito por causa do azeite, acho que do vinho e de eles andarem o tempo todo. Estarem o tempo todo caminhando e fazendo esporte. No norte, onde tinha lá um bando de pessoal mais antigo, mais velho, né? O senhor, que a Covid, inclusive... Tô com o nome aqui na ponta da língua. A Covid deu uma impactada grande lá. Não li sobre isso. E outra, é quantidade. Que a gente, cultura aqui, nossa, né, pegamos muito a cultura dos americanos, a gente quer quantidade. Lá não existe isso, lá eles passaram por guerra, lá eles passaram fome. Então lá a quantidade, assim, é pesado. Então eles vão comer... Eu já fui lá para uma casa de uma italiana, tem quantas pessoas aqui? Eu vou separar 70 gramas de massa por pessoa. É aquilo, acabou. É um filé por pessoa. Aquilo, acabou. Aqui não, a gente vai em rodízio, a gente come de tudo, aquela né? quantidade gigantesca. É igual ao rodízio japonês, né, cara? Você fala assim, não, eu vou comer bem de boa hoje, eu vou num rodízio japonês. Você come tanto que você sai de lá. Exato. Cara, mais cheio que o cara vai colocando mais arroz, e você comendo. E a gente vai comendo e tal. E isso veio transformando a alimentação das pessoas, isso veio transformando a saúde das pessoas, então as pessoas estão cada vez mais doentes. Agora, até 2013, a gente nem ouvia falar direito de doença celíaca, que é a doença relacionada ao glúten, né? É até bom explicar que não é doença celíaca. A pessoa só é doente celíaco se ela está em contato com glúten. É uma condição celíaca. Né? Que as pessoas só ficam doentes se elas consomem um glúten. Se elas não consomem, elas estão de boa, não tem nada e é tranquilo de levar a vida. É tranquilo, entre aspas, porque os produtos ainda não são de fácil acesso. De fácil acesso. É caro, né? E é difícil de encontrar também. Exatamente. Né? Agora, voltando um pouco aqui, então, entendemos qual é o conceito que está por trás. E aí eu queria entender quando é que você começou a ver esse troço como negócio, porque depois de 4 meses já tinha 10 mil pessoas lá, né? Já, mas eu não ganhava R$1. Não ganhava R$1. E esse negócio de influencer não era muito falado, você não olhava 10 mil pessoas como uma base rentável ali, Imagina, não era nada. Hoje em dia até é, né? Você vê 10 mil tem micro-influencer, um monte de micro-influencer ganhando dinheiro com esse tipo de base. Eu acho que até com menos dá pra você ganhar um pouco de dinheiro já. Mas eu não ganhava R$1. Não ganhava nada, só pagava pra alimentar o meu conteúdo. Eu não, né? No caso, o meu marido, porque ele era o financiador direto. Né, do Viver Sem Trigo. E aí, mais ou menos com 6 meses que eu tava de Instagram, eu comecei a ver um movimento de galeras ensinando a fazer as receitas. Só que detalhe, eu tinha acabado de começar a aprender a cozinhar. Exato. Né? E eu falo isso... Quantos anos você tava? Eu tava com 37. 37. 37 anos, nada novinha para começar para começar uma vida, né? Uma vida. Então... Não, muito legal, né? Porque puta mudança, né, cara? Até o 37. É difícil se reinventar, né? É difícil reinventar de uma maneira assim. Mas eu não tava com essa cobrança em mim, sabe? Aconteceu naturalmente. Foi indo. Isso é interessante, né? Porque acho que se você falar, agora eu vou empreender com glúten, seria outra cabeça. Outra cabeça. Seria outra cabeça. Aconteceu. Você pensaria, pô, mês que vem eu já preciso faturar. Tal mês eu preciso fazer tal coisa. Total. É só você ver, né, cara? Aqui nessa mesa, no lugar dela, já sentaram pessoas que disseram que o empreendedorismo aconteceu e outras que planejaram. Eu sempre quis, desde criança eu queria e tal. No seu caso, me parece que aconteceu, né? O meu aconteceu total. E aí, com 6 meses que eu tinha de Instagram ali, postando as minhas comidinhas nada lindas no Instagram. Eu falo até hoje que eu não sei como eu tinha seguidor, porque era tudo muito feio. Mas eu não tinha vergonha, eu não tinha medo. Eu falei, você postava foto do prato, é isso? Foto do prato. Na época era só foto, não tinha nem vídeo, nada. Era muito cruzinho o Instagram. Tipo, acho que não tinha nem botão de comentário. Sim. E você colocava a sua cara pra jogo ou não? Colocava. Já colocava? Já colocava. Já? Passei um tempo sem colocar, mas depois eu vi que eu tinha que aparecer, porque não era só Não era comida em si. Não, era eu, era a minha vida, entendeu? Sim, total. Então eu já passei a aparecer por lá. E aí eu falei, eu vou dar aula. Vou dar aula de culinária com 6 meses. Caraca. Que eu tinha aprendido. Quer dizer, aprendido não, né? Eu estava aprendendo ainda. Estava em processo de. Eu estava em processo de aprendizado. Mas eu falei, eu vou mostrar para as pessoas como eu
faço as minhas comidas. Era esse o intuito. Não era eu falar pra pessoa, ó, não, é assim que você tem que fazer. Não, isso era tá como certo eu ou tá fazia. errado? Exato. Não era certo ou errado, era o teu jeito. Era o meu jeito. E aí eu criei uns workshops, que eu chamava, onde eu cozinhava e as pessoas assistiam. Era simples assim. E os primeiros, já que eu comecei a postar, super simples lá no Instagram, com umas artes nada a ver, umas coisas postadas assim, não... Eu tinha uns aplicativos que a gente mexia nas fotos e colocava as artes, era muito nada profissional. Mas eu colocava e enchia a turma. Comecei já a encher a turma. Eu falei, gente... A primeira turma você colocou quantas pessoas pra dentro? Nossa, acho que eu coloquei umas 30. Caraca. Umas E 30 deixa eu pessoas. Pagando quanto? Acho que eram uns R$350. Tá. Já bastante. É. E deixa eu perguntar, né, nesse esquema, você teve que, de alguma forma, estudar qual plataforma eu uso para fazer lançamento, coisas desse tipo, ou simplesmente jogou no ar? Zero. Plataforma. nem sabia que isso existia. Era por e-mail. Eu dava o meu e-mail mesmo, do Viver sua Sem Trigo. Conta, deposita aí. Exato, eu criei uma conta de e-mail só para falar dos cursos, né? Aí era minha conta pessoal, manda aí, comprovante, não sei o quê. Eu não tinha lista de e-mails, essas coisas de lista de e-mails. Não tinha o pagamento era direto no TED na conta. Aí mandava um comprovante, eu conferia, acabou. Era assim, tipo, muito improvisado, zero organizado, mas foi indo. Né? Foi como eu vi que eu podia começar a ganhar uma grana ali com o Instagram. Né? Você não era formalizado, você não tinha um CNPJ? Tinha nada. Imagina, era falida até então, eu ia ter CNPJ, nada. Então foi ali que eu comecei a ganhar uma graninha com o Instagram, né? E comecei a pensar em como eu ia desenvolver esse meu processo aí de aulas, né, com o Instagram. E fiquei muito tempo só nas aulas presenciais, nem pensava, nem cogitava em ir para algo digital, nem cogitava nos online, nada disso, porque eu era péssima, mas péssima, morria de vergonha de falar para público, de gravar alguma coisa. Essa é uma dor que muitas pessoas que empreendem têm, né? Sim. Você tem algum caminho, alguma dica para dar para as pessoas que também estão nessa situação? A pessoa faz lá umas receitas, ou ela está ali fazendo o negócio dela, só que ela tem muita dificuldade de falar ao microfone. Uma coisa que me ajudou muito foram os stories. Eu não fazia stories quando lançou a época dos stories, não fazia. Mas antes... eu ia pra TV, eu já comecei a ficar mais famosinha, assim, o pessoal da TV começou a me procurar, né, pra eu ir lá fazer umas receitas e tal. Aí eu ia, só que eu ia pra TV, eu ficava assim, tem que misturar aqui, tem que não sei o que, eu nem olhava pra frente, eu morria de vergonha real, assim, eu não conseguia desenvolver na televisão, mas eu ia porque o povo gostava das coisas que eu fazia, mas eu era péssima. Aí eu falei, gente, eu preciso perder essa vergonha, não dá pra eu continuar com tudo que eu quero construir com Viver Sem Trigo, tendo vergonha de aparecer em público. Total. Né? Então eu falei, eu vou criar o meu canal no YouTube. Aí eu criei o canal no YouTube, que ia ser essa minha escola. Que ano foi? 2017. Caraca, foram 4 anos. 4 anos só no Instagram. Só no Instagram. 4 anos só de Instagram, 4 anos só de aula presencial. Assim, eu montava eventos com as minhas aulas presenciais, juntava alguns amigos para dar aula junto. Aí a gente fazia uns eventos bombando, mas era tudo assim na mão, na unha, no e-mail, com comprovante, só assim. Em casa, as aulas? Não, alugavam um espaço. Alugava um espaço, tudo. Não, isso era organizado. Alugava um espaço bonitinho, até porque minha casa não era viável para ter aula nenhuma. Mas nisso, com relação à entrega, eu fui muito... preocupada, né? Assim, chata zelosa mesmo com as coisas. Eu queria sempre entregar o melhor dentro das minhas possibilidades. Sim. Estruturado, tipo NPS, ou você perguntava ali pro pessoal? Gostou, não gostou? Nada estruturado. A pessoa mandava e-mail falando e etc, mas não era nada estruturado. Mas a gente sentia muito no final das aulas, né? Que todo mundo vinha, pedia para tirar foto, assina minha apostila, não sei o quê. Era algo muito, assim, informal mesmo. Mas era muito bacana, sabe? Sim. Esse comecinho de uma coisa nada muito profissional como é hoje em dia. Era bem bacana. Tá. E aí, o que eu tava falando mesmo? Você estava contando a trajetória.
Que aí você... que eu entrei no YouTube. Entrou no YouTube Exato. 17. Aí eu entrei no YouTube em 2017, eu falei, eu vou aprender a falar pra câmera. Foi por isso que eu fui pro YouTube e montei o meu canal. E aí, os primeiros vídeos, assim, do YouTube, gente, queria apagar todos depois. Eu queria apagar Você apagou? todos. Não, E depois eu vou entrar pra ver. Pode ver, é terrível. É? É terrível, assim. Aí, a primeira gravação minha... Você fazia celular, tinha equipe? Não, como é que era? Sempre teve equipe. Sempre teve equipe. Eu falei assim, quando eu entrei pro YouTube, eu já tinha uma certa condição financeira. Né, para eu investir em algo bacana. E eu nunca quis entrar em nada que fosse para fazer de qualquer jeito. Sim. Né? Eu não queria isso pro meu... Eu não quero isso até hoje para os meus negócios com o Viver Sem Trigo. Né? Então, eu sempre me preocupei demais com isso. E aí eu falei, eu vou pro YouTube, eu já tenho uma graninha aqui, entrou um patrocinador de Instagram, eu vou investir essa grana para contratar uma equipe. Me dá um pouco de noção de valores lá no começo. O que é uma graninha? Como é que funciona a primeira... Alguém que te chama a primeira vez para... vamos fazer um negócio juntos aqui? Tem aqui um patrocínio para você, vou te mandar um produto, mais tanto de grana. Como é que é isso? Não, meu primeiro patrocinador, eu ganhei R$3.000. Era mensal que eu ganhava deles, que eu tinha que fazer um post, 2 posts por mês. Só isso? Só isso. Caraca. E aí eu ganhava 3 pau, assim. Só que esses R$3.000... R$1.500 por post. Por post. Porra, bom pra caramba o número. Pra caramba, pra quem não ganhava nada, tava maravilhoso. Hoje em dia tá pior ou melhor? Hoje em dia tá melhor. Ou não é essa mecânica? Tá melhor? Pra mim assim, pra quantidade... Pros meus Quando eu olho números, essa mesma relação, post versus reais, essa relação ainda continua boa ou tá pior ou tá melhor? Continua boa, mas não é excelente ainda. Tá? Não é, eu acho que quanto vale. Eu acho que vale mais do que é pago. Do que é pago. A entrega é muito maior do que a gente recebe, por exemplo. E dá para mensurar essa entrega? Por exemplo, eu consigo ver o número de conversão, quantas pessoas foram lá e comprar a farinha que você me deu aqui agora. Se você postar a farinha no teu Instagram hoje, quantos números de conversão? Eu não tenho isso, porque isso quem tem são as empresas, mas não tem como mensurar. Então, esse é o ponto. Não tem como. A gente faz uma entrega lá para a pessoa, mas como que o cara vai saber que veio por mim ou veio por fulano? Hoje tem mecanismos para isso em tecnologia, mas é complexo. Mas é muito complicado. Por exemplo, supermercados. Como que o cara vai saber se o fulaninho que teve no supermercado, que viu pelo meu Instagram, comprou farinha tal... Ou se ele foi alcançado pelo banner que está na porta, ou está passando no supermercado. Ele vai ter que olhar para a estratégia dele de maneira completa, no longo prazo, e falar, tá funcionando. A estratégia de influências tem funcionando. Então, o que a gente faz mais é para divulgação mesmo do produto, não para esperar que ele vai ser medido em venda, vai ser revertido em vendas para a empresa. Tá bom. Nós estamos falando aqui de valor econômico no tempo. Me fala, você estava falando então dos primeiros vídeos no YouTube. Do YouTube que eram terríveis, eu queria pagar todos, mas eles estão lá, vocês podem olhar o fracasso. Não era fracasso não, porque todo mundo gostou ali. Eu tenho certeza que quando eu olhar, eu nem vou achar que estava ruim. Não vai achar. Porque ela é perfeccionista. Não sou não, era terrível. Era ruim mesmo? Os primeiros da primeira semana não dava. Não dá. Eu queria pagar, real. Sim. Mas aí eu falei, não vou desistir desse troço. Toda vez que a gente está começando alguma coisa é complicado mesmo. Exato. O nosso primeiro dia de gravação aqui, a gente teve nada mais, nada menos que o Facundo Guerra. Deve estar aí atrás. Deve estar aí, inclusive. Aí a gente fez uma gravação, é legal vocês saberem disso aqui. Aí a gente fez, o Facundo foi o primeiro dia. Acho que foi a primeira pessoa ou a segunda pessoa que a gente entrevistou. Nossa. Cara, a gente assim, não sabia fazer. A gente não sabia o momento que você dá a pausa, quando você fala, quando eu posso perguntar, se eu posso ou não tolir uma atitude. E incrivelmente, o vídeo do Facundo é o vídeo que mais tem comentário e pessoas criticando a nossa abordagem. É incrível. Que eu acho ótimo. A gente respondeu a todos eles, e inclusive como resposta a gente está trazendo ele de novo, para deixar ele falar o que ele quiser, porque a gente já entendeu, depois de 50 episódios, né, João? A gente já entendeu a dinâmica. Como você vai ficando mais maduro, entendendo como é que é o jogo. Exatamente. Foi bem assim comigo. A primeira semana foi horrível. Eu falei, gente, eu não quero mais continuar com isso. Mas eu falei, não, eu vou continuar. Eu vou estudar essa bagaça aqui. Vou saber como que eu vou ali agir na segunda filmagem, por exemplo. Aí eu fui fazer o dever de casa. Eu nunca tinha assistido YouTube na vida. Eu sou dessas, entendeu? Eu vou fazer as coisas sem saber como que funciona o negócio. Eu sou muito assim também.
E aí, nunca tinha visto um vídeo sequer no YouTube, nada. Falei, eu vou estudar as pessoas do YouTube. Aí eu fui estudar, né? Entrei lá em alguns perfis, lá, alguns Passou alguns raiva canais. com algumas coisas. Muita. Sabia. Aí no segundo já tava, tipo, muito mais solta, mais preparada. Fiz o meu roteirinho bonitinho do que eu ia ali apresentar, do que eu ia fazer, todas as minhas receitas. Então eu tava mais preparada para o YouTube. E aí já fluiu de uma outra forma, muito mais bacana. E foi assim que eu fui aprendendo mesmo com os desafios ali a falar em público. O teu YouTube te rentabiliza também? Rentabiliza. Mais do que o Instagram? Não. Não? Nada. Vou abrir pra Paty. Faz a pergunta, Paty. Oi, Paulo. Tudo bem? Eu tô vendo você falar assim, né, de você ir explorando sem saber nada. E o que eu percebo de todos os convidados que vêm, enfim, que muito dos empreendedores, sei lá, não sei se é a maioria, gente, mas parece que eles não estudam para empreender. Eles ficam fazendo e testando durante muito tempo. E eles talvez contratem pessoas que estudaram, né? Talvez tragam pessoas que estudaram determinada função. Mas o empreendedor em si parece que a escola dele é realmente vai fazendo. O que você acha sobre cursos de empreendedorismo ou abordagens sobre empreendedorismo? Ou até mesmo o podcast aqui, que a gente está tentando trazer essa visão empreendedora. O que você acha que isso pode funcionar na prática? Não, isso funciona super na prática, assim. Hoje eu já sou mais estudiosa com relação a isso, desde que eu entrei nesse universo online, né? Com as minhas aulas online, eu precisei aprender um pouquinho mais sobre isso, porque eu entrei também vida louca. Total. Só entrei foi. Total, vida louca, não sabia nada, né? Não sabia como vender, não sabia de estratégia, não tinha lead. Sabia nem o que era isso. O que é lead? Lead? O que é lead? E a parte financeira? Era dificuldade lead pra você? quem ferrou? É até hoje, né? Até Quem hoje. cuida disso é o meu marido, que é meu sócio, virou meu sócio. Isso que eu ia te perguntar, ele tá com você no negócio? Ele tá comigo no Tá? negócio. Ele fazia o que antes? Meu marido é personal trainer. Ah, é? Ele é personal, mas ele cuida das duas áreas, da minha e da dele. E aí, deixa eu só contar essa trajetória, que aí eu falo, já emendo com essa sua parte aí. A gente começou... Eu pensei já em entrar nos cursos online, né, a partir de 2019. Eu estava vendo uma mudança ali no meu cenário educacional com os presenciais. Já estava sentindo que ia ter uma mudança, né, com relação àquilo. E eu falei, cara, eu vou gravar um curso online. Eu tinha muito medo antes de entrar para o online, das pessoas roubarem conteúdo. Era um universo que eu desconhecia, né, eu não tinha muita noção. Então eu falei, mas eu vou me arriscar. Eu vou entrar nesse troço aí. E aí eu... Que ano? 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Foi no comecinho de 2019 até. Aí eu chamei os meninos da minha produtora do YouTube, né, que faziam os meus vídeos pro YouTube. Eu falei pra eles, tô a fim de gravar uma aula online, vamos gravar. Aí vocês gravam pra mim, eu dou uma porcentagem pra vocês do que a gente faturar. E vocês tomam conta dessa parte aí de marketing, de não sei o que eu não entendo nada disso. Caraca, você fez exatamente o que faz o mercado hoje. O mercado hoje trabalha assim. Exatamente, mas eu não fazia a menor ideia. Mas eu queria entrar. O meu negócio era fazer o negócio. Eu não fiquei esperando eu aprender tudo para depois fazer o negócio, né? Não, vou entrar aqui. E aí eu fiz isso com os meninos, eles toparam, óbvio, né? Porque sabia que tinha potencial para vender. Você já estava bombando, Ali eu já tinha muitos seguidores e já tinha um potencial grande para vender isso. E aí eu filmei o meu primeiro curso online, que foi um curso de panificação sem glúten, né? Que já eram aulas que eu dava no presencial. Como eu já tinha certa experiência no YouTube, para mim já estava mais fácil. Em casa. Para fazer isso. Fica bom, Paula, porque eu tenho a sensação sempre que tudo que é o proibido, do tipo o carbo, o glúten pra caramba, a gordura pra caramba, tudo isso é muito mais gostoso. Quando eu tiro essa equação toda do bolo, me parece um negócio insosso pra caramba. É assim? Não é assim. Hoje, né, foi um aprendizado muito grande, porque eu falo isso sempre. A gente está desenvolvendo ainda o sem glúten. Estamos muito no comecinho. Você fala em termos de tecnologia? Tecnologia de produto, por exemplo? Também em tecnologia de produto, que os produtos que tem aí de indústria ainda não é legal. E quando tem é caro pra caramba. Caro pra caramba. Mas eu digo até para quem quer fazer em casa, para quem quer estudar, para quem quer aprender, para quem quer desenvolver os seus produtos. A gente não
tem ninguém que ensine. A gente não tem nada. Você tem de concorrente, apoio. por exemplo? Tenho Tem? alguns concorrentes, tenho. Mas a gente está desenvolvendo ainda a linha. Você vai para fora, não tem um livro, não tem nada assim. Eu vejo que é muito um nicho mesmo, porque hoje em dia você entra num iFood da vida, você acha muito fácil low carb, você acha muito fácil veg, vegano, mas muito. O sem glúten é um ou outro, mas raro. Tipo, pizzaria que entrega em casa tem uma. Eu sei que tem um amigo que é celíaco, e aí ele, pra ir em casa, eles pedem sempre do mesmo lugar. E é nisso, né? Nós Fica bom? Você provou? Provei. Bom. Bom? Bom. Se você faz uma massa ali crocantezinha e o recheio bom. Assado num fogão a lenha fica maravilhoso. Exatamente. Mas assim, hoje, posso te falar que as coisas que eu faço, que são bem diferentes de lá de quando eu comecei, hoje são muito boas. Eu não tenho a menor vontade de comer nada que seja diferente. Que seja diferente. Eu não tenho vontade. Eu entro numa padaria de boa hoje, eu entro numa padaria, meus filhos comem pão na chapa. Cara, eu tô sossegada, eu não tenho vontade, eu não tenho mais necessidade daquilo lá. Sua trajetória toda, o que mais me impressiona é a tua capacidade de se adaptar a coisas novas. Isso é muito empreendedora, né? Sim. Então, por exemplo, quando você, com 37 anos, não cozinha nada e vira uma referência nesse troço e ganha dinheiro dando aula disso, cara, isso é impressionante. Não, isso daí foi a coisa que eu tracei, assim, com um mês que eu vi que eu tinha meus primeiros 1.000 seguidores de Instagram. Muito legal. Eu falei, eu vou trabalhar nesse negócio aqui até eu virar referência de culinária sem glúten na América e se bobear do mundo. Caraca, falei, eu vou virar referência nesse bagaço aqui. Uhum. E todo mundo fala, você é louca, você não vai conseguir. Pra que você tá fazendo isso? Pra que não sei o quê? Tipo, tá aí a resposta depois de 8 anos, o pra que tá aí. Total. Entendeu? E dá pra viver disso, assim? Como é que é, em termos de... O mercado é bom, tem dinheiro na mesa, como é que é? Me dá um panorama um pouco desse mercado que você tá... Que eu tô entendendo que você ajudou a construir, inclusive. Tô ajudando a construir. Tá ajudando a construir, Tô ajudando a construir. O mercado é bom, ainda não é excelente, tá? Vende-se muito bem, mas é o que eu costumo falar. Hoje, o mercado do sem glúten, e as pessoas precisam mudar um pouquinho o foco, né? E é com isso que eu trabalho. Eu não trabalho para quem é doente. Eu sempre falo isso. Eu não trabalho para quem é doente, eu trabalho para todo mundo. Eu não vou vender o meu pão ou vender o meu curso só para quem é celíaco. Porque se eu for vender só para essas pessoas, eu não vou ganhar nada. Então, eu tenho que deixar aquilo igual, de igual para igual com a indústria que está aí no mercado. Total. Entendeu? E as pessoas precisam aprender a trabalhar assim, né? Igualar o sem glúten. A pizzaria tem que ter o mesmo preço concorrendo com a pizzaria com glúten normal. Porque senão o cara não vai deixar de comer a com glúten para comer a sem glúten dele. Primeiro, o produto dele tem que ser foda, né? Para ele concorrer de igual para igual. Tem que oferecer a mesma coisa e o mesmo preço. Total. Acho que isso é uma lição para todo mundo empreendendo com qualquer nicho, né? Exatamente. Se você está criando um nicho novo, você tem que pegar o que é mainstream e fazer algo que compita no custo e na qualidade, porque senão você nunca vai sair do nicho, né? Não. Você vai ficar no celíaco, você vai ficar na pessoa que é intolerante, e etc. E você não ganha dinheiro. Se você quer escalar, abrir para todo mundo, você vai precisar igualar nesses pontos. Né? E o seu produto precisa ser muito bom, porque as pessoas vão comer e elas vão querer, vão optar pelo seu, porque ele tem o preço igual ao do outro. Hoje em dia, você chega no supermercado lá, eu fico, muito indignada que eu vejo... esses bolinhos, tipo bolinho Ana Maria, não sei o quê. Só que tem o sem glúten também. Por que ele é 2 vezes mais caro que o outro? Sendo que os ingredientes que é feito para fazer esse bolinho são baratos tanto quanto o outro. Não tem uma justificativa, por exemplo, diferente de um low carb, que é feito com farinha de amêndoas e etc. Esse, de fato, é mais caro. Exatamente, porque o produto é mais caro. Eu senti que você tem uma certa aversão ao termo low carb. Por quê? Não, eu não tenho aversão. O que pega? É que Me conta diferente. Aí. Abre esse coração pra gente. É diferente. Conta aí. Não é aversão, eu tenho um curso de culinária low carb. É que existe um nicho aí de pessoas da low carb que elas não entendem muito bem o que é da dieta e elas acabam deixando tudo ali. Tem um pouquinho de carbo aqui. Aí a pessoa já fala, não é low carb, não é isso. E as pessoas não entendem o termo low carb, que é baixo carboidrato, diferente de zero carboidrato. Então, a pequena parte das pessoas até... influenciadas por pessoas que falam nas redes sociais, que, dão listinha de ingredientes. Vira um comportamento de manada. Exatamente. Total comportamento de manada. As pessoas não sabem o que é o negócio e elas acabam
demonizando determinados ingredientes e alimentos sem saber realmente o que elas estão comendo. Elas não têm noção. Por exemplo, eu vou optar por um adoçante natural. Aí ela esquece que o adoçante natural também tem carboidrato. Total, tem carboidrato. Então, se você equiparar com o açúcar, é igual. Ele só não eleva índice glicêmico, que o açúcar eleva e etc. Então, é uma discussão muito grande aí sobre isso, mas de quem não sabe, de quem não entende, que só escuta falar, pega, pincela uma coisinha ou outra ali. E é possível que aconteça o mesmo com o sem glúten daqui a 5 anos. As pessoas comecem a entrar na manada, muita gente falando e desinformação espalhando, Desinformação, né? vai. Exatamente. Aí já é assim, né? Hoje acaba em dia. sendo, Acaba né? sendo assim hoje. Do que tá na mesa aqui, só a coxinha que é o que tem trigo. Só a coxinha tem trigo. O pão de queijo O pão não de tem, queijo o não, e os brigadeiro doces não tem. ali também Legal. não. Deixa eu fazer uma Maravilhoso. pergunta sobre seus alunos. Queria saber como que se eles mudaram ao longo do tempo, quando você começou a dar curso, quem são hoje, e se eles... passar um pouco de dados dele, demografia aí, pra gente entender um pouco do Qual é a contexto. persona? Quem é? E também acho que seria interessante saber se eles viram empreendedores depois do Sem Glúten, ou são pessoas que fazem isso Essa é pra uma fazer em pergunta casa, ótima, né? E isso é muito legal, que você está me perguntando. Bom, os meus alunos são variados. Antigamente vinha muito mais pessoas ali voltadas para a vida saudável mesmo, nos presenciais. Mas os presenciais era muito restrito, né? Ou eu tinha que viajar o Brasil inteiro, todo final de semana, não tinha final de semana, nada, então ia para Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, saía viajando, igual uma maluca. Todo final de semana eu tinha agenda, eu trabalhava só de final de semana com os cursos, porque durante a semana eu fazia toda a parte, né, do meu Instagram, do YouTube, etc. Então, final de semana eu trabalhava com os cursos, que era o que me dava o dinheiro. E foi mudando muito. Hoje ainda é. É total. Total, né? Eu vivo dos meus cursos. Dos cursos, né? Só que hoje em dia no online bem mais escalável. Bem mais escalável, exatamente. Isso é... Aí sim dá para escalar, né? Com o online, coisa diferente do presencial, que não dá para escalar. Né? É mais ali camelar mesmo com presencial. Então, meus alunos foram mudando. Eram muitas jovens, né, focadas ali na vida saudável. Hoje eu já consigo atingir todo o nível ali de público, de pessoas, né? Inclusive em homens também que estão voltados aí para uma dieta mais saudável, eles estão aderindo mais do que o presencial, que era tipo lotado de mulher, e, tipo, às vezes tinha um homem. Qual que você tem? Em qual percentual hoje você está? 90-10? 90-10. Imaginei. Ainda é um público Feminino. É um público feminino. E nesse seu modelo você tem assinatura? É receita recorrente ou o cara paga só o curso? Eu tenho tudo. Tem assinatura também? Assinatura Querendo mensal. Comprar, você dá o seu jeito de comprar ali. Tenho assinatura mensal, tenho o curso que vende separado, tenho o e-book, tenho tudo. O que mais as pessoas pegam? Os separados ou os... Depende. Nos separados a gente faz lançamentos e aí entra uma quantidade grande de gente, mas também no mensal também tem bastante gente ali girando. O recorrente tem bastante gente também ali girando. Que legal. Né? Mas foi um processo aí entender esse público, né? Quando eu resolvi lançar. E tem público virando empreendedor hoje? Tem público virando empreendedor. Produto bom se vende. Eu falo isso sempre para os alunos. Cara, se oferece para alguém, essa pessoa vai querer comprar. Se eu levo... eu não vendo porque eu não tenho tempo de fazer. Né? Eu não tenho tempo disponível hoje para isso, mas tá no meu radar. E você faz essas collabs com empresas que nem esse Exatamente, que nem o pãozinho das galáxias que eu dei para vocês. Mas assim, eu falo para as minhas alunas, cara, se você oferece para uma pessoa, a pessoa vai querer comprar. Mas você tem que oferecer. Total. Né? E você tem que mostrar o seu produto. Total. É que nem eu. Eu vendo conteúdo online, mas eu entrego conteúdo todos os dias. Eu não seria ninguém ali vendendo no online se as pessoas não me conhecessem do que eu entrego gratuito. Da camelada que você dá, Exatamente, porque ali as pessoas vão conhecendo, vão testando a receita, vai vendo que o produto funciona, que o produto é bom de verdade. Então, é ali que eu consigo ganhar os meus alunos. Eu nunca deixei de ter aluno porque eu ofereço conteúdo gratuito. Nunca. Se você tivesse... A gente está chegando aqui nos finalmente. Se tivesse que dar alguma dica para o pessoal empreendedor que está nesse segmento, trabalhando com nicho, não necessariamente de alimentação, mas com nicho, que tipo de dica seria essa? Bom, são várias Manda dicas, bala, eu acho, bala. né? Eu acho que você tem que primeiro não se acomodar
com as coisas que você faz, tentar chegar sempre no seu melhor. E eu não digo sair logo de cara fazendo o melhor. Eu nunca fiz isso logo de cara. Eu já comecei a dar aula sem fazer o meu melhor. Eu tava brincando outro dia no Instagram, que eu cheguei numa receita do pãozinho francês, que é o querido, desejado pela galera e tal. E ele era medonho. Mas medonho, assim. Ruim? Não era ruim, mas era feio. ridículo. Feio. Era feio demais. Comida cara, não tem como, ela precisa ser bonita e boa. E agora tá bonito? Agora tá lindo. É Depois mesmo? eu te mostro a foto. Eu quero ver. Mas assim, o primeiro que eu fiz, a galera já pirou, porque, tipo, não tinha pãozinho francês. Né? E era uma coisa deformada lá, toda horrorosa. E aí eu falei, eu já vou vender aula disso aqui. Já cheguei na receita, vou vender aula e vendi a aula. Mas eu não parei ali. Quantos alunos você tem? Só pra eu ter uma noção. Hoje eu tenho mais de... Com tudo, né? Desses anos todos, mais de 10 mil alunos. Caraca! É bastante coisa. E eu não parei ali. Eu vi que o produto era legal, mas não estava bom. Mas era o meu melhor. Mas eu fui desenvolvendo, eu fui trabalhando. Então, durante anos, 4 anos eu levei para chegar num pão francês lindo. Mas eu também não parei ali. Eu quero melhorar ainda um pouquinho mais. Então, tem sempre isso. Você nunca pode se conformar com o que você acha que já está bom. Não, você sempre pode melhorar alguma coisa a mais e é isso que vai fazendo você progredir e investir também, né? Sim. Eu não fiquei parada nesses anos todos só ganhando dinheiro, botando no meu bolso, sem investir em melhorar o meu negócio. Eu fui investindo nas coisas que eu ia produzindo. Eu tenho hoje o meu estúdio, que antes era filmado lá no comecinho do YouTube, eu pedi emprestado os lugares para filmar, né? Depois consegui uma reforma na minha casa, via Instagram para divulgar os caras durante um ano. Eles reformaram a minha casa, deram minha cozinha para eu filmar o meu estúdio, mas divulguei os caras durante um ano. Caraca. Entendeu? E assim, eu fui construindo aos pouquinhos. Aí, o ano passado, quando eu resolvi criar ali as minhas aulas mensais, porque pandemia, não tinha mais presencial, só tinha 3, 4 cursos online vendendo. Falei, cara, eu preciso ter recorrência, preciso ter dinheiro entrando todo mês. E aí eu fui, assim, em uma semana, eu falei, eu vou fazer uma transmissão ao vivo. Mas eu não quero qualquer transmissão ao vivo. Eu quero a transmissão, 4 câmeras, equipe de televisão e não sei o quê. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito, eu falei, eu vou fazer. Aí o Thales, você é louca, uma semana, não dá tempo, a gente tem que vender, não sei o quê. Eu falei, não, a gente vai fazer. E aí, em uma semana, eu vendi 200. Caraca. Inscritos, e eu dei a aula, 4 câmeras, animal. E virou um produto de recorrência que todo mês as pessoas queriam estar lá. Né, Esse é ao vivo? Esse é ao vivo. As pessoas entram juntos? Entram junto, mas elas podem assistir depois o gravado também. E quantas pessoas você tem numa live dessa, numa juntas dessa? Depende. Às vezes ficam as 300, mas tem mais do que isso. Hoje, nesse grupo, tem umas 600 pessoas. Caraca. E aí, mas assim, pico você é 300. Você vai me falando, eu vou pensando assim, eu vou fazendo conta matemática. Caraca. Não, ele todo mês impressionante. paga tanto. Cara. Porque ali, foi quando realmente a pandemia entrou e mudou a nossa estratégia. Aí sim, a gente respondendo a pergunta, né? A gente foi estudar, os meninos da produtora saíram, porque a gente viu que não estava rolando, e eu falei, Thales, a gente precisa estudar e tomar conta do nosso negócio. Nós dois. Né? E aí ele foi estudar toda a parte de marketing digital, para a gente entender do negócio, saber como vender e etc. E eu, como a produtora do conteúdo, eu preciso estudar isso também. Então, eu preciso, né, ficar antenada. A gente faz as mentorias, faz os cursos todos. Vocês contrataram, então? Como é que vocês estão fazendo a parte de produção audiovisual? Produção, agora a gente tem a nossa equipe, a gente contrata os meninos, faz a nossa produção mesmo. É funcionário de vocês ou é freela? É freela, mas a gente paga... tudo com vocês. Mas é quase funcionário, porque todo mês está certo tem recorrência, né? De fazer lá o negócio certinho, entendeu? Paula, agradeço bastante sua participação, acho que foi sensacional. Se tem uma lição que eu tiro aqui com você, eu acho que essa lição importante para todo mundo é... Cara, vai. Né? Não tenho perfeito, prefiro feito. Vou e faço. E aprendo, e desenvolvo, e vou de novo. E melhorando. E vou melhorando. Acho que também dá pra puxar que é muito isso, não ter medo de mudar, né? Exato. Então ela tava isso lá. Também. Ela tava lá numa de. Eu tô fazendo aqui, tem a produtora que faz marketing digital. Pô, mas talvez eu preciso fazer o meu próprio marketing digital. Então sai essa produtora, entra umas pessoas assim. Então você não teve medo de falar, já tá dando certo, não vou tocar aqui. Não, você foi fazer o melhor, né?
Isso é empreendedorismo, né? Exatamente. Cara? E eu queria te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, Bora. que é a última pergunta, que é: por que a Paula é uma vida louca? Bom, mais vida louca que eu, impossível, né? Eu não tenho medo de me jogar para fazer as coisas. Eu fico sempre muito antenada nas coisas que estão acontecendo. Tava ouvindo o podcast aqui anterior, ouvindo lá de fora, já, tipo, tendo vários insights assim na minha cabeça. Eu falei, olha, essa é uma ideia bacana. Que legal. Tipo, já fui absorvendo, porque eu fico muito antenada mesmo com isso. Eu também fico. E eu não tenho medo de me jogar para fazer as coisas. Isso é ótimo. Eu simplesmente vou lá, faço, e graças a Deus tá dando tudo muito certo. Que bom. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigada, de verdade, eu amei. sensacional. Assim, muito legal você estar aqui, tá muito bacana. Eu vou testar a farinha. Eu não, a esposa vai testar. E eu te mando depois dizer se funcionou, tá? Quero ver a foto. Antes de você pedir, aí, pessoal, só vou fazer a correção, que eu peguei o dado certo depois. Eu tinha falado 4 milhões de negócio, 4,7 milhões, são 470 mil. Ele tava com isso na cabeça, tenho 470 certeza que mil. ele tava. É coisa de jornalista, né? E aí, pessoal, se você gostou, se você achou que esse conteúdo de alguma maneira acrescentou a você, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Lembra que aqui embaixo tem na descrição tem um link, e esse link você pode participar da comunidade com a gente, tá bom? Então, eu queria muito agradecer vocês aí pela participação e a parceria de sempre. E vou deixar também o contato da Paula. Se você ainda não segue, é difícil que você tem bastante seguidor lá. Se você ainda não segue, segue ela lá também, tá bom, gente? Paulinha, valeu. muito obrigado, demais, tá? Valeu, obrigado, João. adorei o papo. Um grande abraço a vocês todos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Que coisa maluca, né, cara? Esse negócio. Você entra nesse fluxo dos cursos e etc e tal, cara. É um negócio meio exponencial, né? Quando você começou, você tinha noção que seria esse o caminho? Que seria esse o lugar? Ou você pensava que a renda, o dinheiro entraria por outro caminho?